22 anos. Foi o tempo que dediquei a ela, a nós. 22 anos construindo uma vida, uma casa, um futuro que imaginei que compartilharíamos até o fim. E por 10 desses anos, uma década inteira, enfrentamos a jornada mais dolorosa que um casal pode percorrer. A tentativa de ter um filho. E agora, tudo se resumia a um som, um fragmento de conversa flutuando pela janela aberta da cozinha em uma tarde de sábado ensolarada, destruindo tudo como um terremoto. Eu estava no jardim, com as mãos sujas de terra, plantando as petúnias que Sofia tanto amava. O sol de outubro aquecia minhas costas, e o cheiro de grama recém-cortada enchia o ar. Era um dia perfeito. Um daqueles dias tranquilos e domésticos que eu havia aprendido a valorizar acima de tudo. Ricardo, nosso vizinho há 5 anos, estava do outro lado da cerca, consertando seu cortador de grama. Ele era um bom vizinho, sempre pronto para ajudar com uma ferramenta ou um conselho. Um viúvo simpático, cuja esposa havia falecido alguns anos antes de ele se mudar para o bairro. Sofia saiu para a varanda dos fundos, segurando um copo de limonada. "Cuidado para não se sujar todo, meu amor", ela disse para mim, com aquele sorriso que um dia fez meu coração parar. Então, ela se virou para Ricardo. "Quer uma limonada, Ricardo? Está um calor terrível." "Eu adoraria, Sofia." "Você é um anjo", ele respondeu, limpando o suor da testa. Ela entrou e eu continuei meu trabalho, sorrindo para mim mesmo. Éramos uma vizinhança amigável. Era bom. Foi então que ouvi a voz dela, mais baixa agora, vindo da janela da cozinha. Eu não estava tentando espionar, juro por Deus, mas as palavras flutuaram até mim com uma clareza devastadora. "Ele ainda não sabe", disse Sofia, e a casualidade em sua voz foi como uma faca no meu peito. "Não sei como vou contar a ele, Ricardo, depois de todos esses anos. Como eu explico o que aconteceu com você e não com ele?" Houve uma pausa. O único som era o zumbido distante de um avião no céu. "Nós vamos dar um jeito, meu amor", a voz de Ricardo respondeu, e o termo "meu amor" me atingiu com a força de um soco. "O importante é que nosso bebê está a caminho, saudável, perfeito. Depois que você contar, podemos finalmente ficar juntos. Ele vai ter que aceitar. Bebê. Nosso bebê." As palavras ecoaram na minha cabeça, mas não faziam sentido. Meu mundo inteiro parou. As petúnias, o sol, o cheiro de grama, tudo desapareceu. Fiquei ali, ajoelhado na terra com as mãos paralisadas, o coração batendo descontroladamente contra minhas costelas. O ar parecia ter sido sugado dos meus pulmões. 22 anos de casamento, 10 anos de tratamentos de fertilidade, de lágrimas, de esperanças frustradas, de noites em que a segurei enquanto ela chorava por um filho que nunca veio. E agora ela estava grávida. Grávida do nosso vizinho. Levantei-me devagar, minhas pernas tremendo. Olhei para a casa que construí com minhas próprias mãos, para o jardim que cuidei com tanto carinho, para a vida que pensei ser minha. Tudo parecia uma mentira, uma fachada elaborada para esconder uma traição tão profunda que eu mal conseguia compreendê-la. O som da risada dela, vindo da cozinha, foi a última gota. Uma risada leve, feliz. A risada de uma mulher que não tinha o peso do mundo nos ombros. O peso que eu carreguei por ela, por nós, por tanto tempo. Naquele momento, o homem que amava petúnias e tardes de sábado tranquilas morreu. E em seu lugar, algo frio, duro e inquebrável começou a se formar. Conheci Sofia quando tínhamos 20 e poucos anos. Eu era um jovem engenheiro, cheio de ambição, e ela era uma estudante de artes com olhos que continham galáxias inteiras. Nosso amor foi rápido e avassalador. Casamos 2 anos depois, em uma cerimônia simples no cartório de Arapongas, com um punhado de amigos e familiares. Compramos um terreno em um bairro novo, e eu passei todos os fins de semana e noites durante quase 2 anos construindo nossa casa. Cada tábua, cada prego, cada tijolo foi colocado com a visão do nosso futuro em mente. Eu queria dar a ela o castelo que ela merecia. Os primeiros 10 anos foram bons. Viajamos, construímos nossas carreiras, rimos. Eu trabalhava longas horas na construtora, garantindo que nunca nos faltasse nada, enquanto ela abria uma pequena galeria de arte no centro da cidade. A vida era simples e feliz. Então,
Decidimos que era hora de aumentar a família. Foi quando o paraíso começou a desmoronar, lentamente, dolorosamente. O primeiro ano de tentativas foi cheio de otimismo. Cada mês era uma nova esperança, seguida por uma pequena decepção. No segundo ano, a decepção começou a pesar mais. No terceiro, procuramos ajuda médica. Lembro-me de estar sentado em consultórios estéreis, segurando a mão dela enquanto médicos falavam sobre contagem de esperma, ovulação, ciclos e probabilidades. Eu fiz todos os exames que pediram, sem hesitar. Os resultados voltaram. Eu era perfeitamente saudável. O problema, disseram eles com uma delicadeza clínica, era dela. Uma condição rara que tornava a concepção quase impossível. Vi o mundo de Sofia desabar naquele dia. A culpa em seus olhos era uma ferida aberta. Naquela noite, eu a segurei em meus braços e fiz uma promessa. Isso não importa, eu disse a ela. Nós vamos passar por isso juntos. Se não pudermos ter filhos, então seremos só nós dois. Você é tudo o que eu preciso. Mas ela não conseguia aceitar. A ideia de ser o problema a consumia. Então, para protegê-la, eu menti. Em uma consulta de acompanhamento, conversei com o Dr. Matos em particular. Pedi a ele que, se Sofia perguntasse novamente, ele dissesse que o problema era de ambos, um caso de infertilidade combinada, para que ela não carregasse o fardo sozinha. Ele relutou, mas vendo minha angústia, concordou. Foi a mentira mais nobre e mais estúpida da minha vida. Começamos os tratamentos de fertilidade. Injeções, procedimentos, consultas intermináveis. Cada tentativa era um investimento financeiro e emocional massivo. Vendi meu carro antigo, um Opala que eu amava, para pagar por um ciclo de fertilização in vitro. Cancelei projetos de fim de semana com amigos para estar com ela em cada consulta. Vi a esperança em seus olhos ser substituída por um desespero silencioso a cada resultado negativo. E a cada falha, eu estava lá para juntar os pedaços. Da próxima vez, meu amor. Nós vamos conseguir da próxima vez. Eu sussurrava. Mesmo quando minha própria esperança estava se esvaindo. A galeria dela começou a sofrer. Ela perdeu o interesse, a paixão. Eu a incentivei a continuar. Até mesmo investi uma parte significativa das minhas economias para mantê-la funcionando. Não desista dos seus sonhos, eu dizia. Mal sabia eu que ela já estava sonhando com outra vida. Ricardo mudou-se para a casa ao lado 5 anos atrás. Ele era charmoso, prestativo. Sua esposa havia morrido de câncer e ele parecia um homem bom, embora solitário. Eu o ajudei a consertar o encanamento, ele me emprestou sua serra elétrica. Tornamo-nos amigos, ou assim eu pensava. Sofia e ele desenvolveram uma amizade rápida. Eu não vi maldade nisso. Achei que era bom para ela ter alguém com quem conversar durante o dia enquanto eu estava no trabalho. Ele a ouvia falar sobre suas frustrações com a galeria, sobre a dor de não conseguir engravidar. Ele se tornou seu confidente. E eu, o marido tolo, incentivei. É bom que você tenha um amigo, querida, eu dizia. Olhando para trás, os sinais estavam todos lá. As longas conversas na varanda que silenciavam quando eu me aproximava. Os almoços rápidos que se estendiam por horas. A maneira como ela começou a se vestir de forma diferente, a usar um perfume novo. A distância sutil, mas crescente, entre nós na cama. Eu atribuí tudo ao estresse, à dor, à nossa luta de uma década. Eu estava tão focado em ser seu protetor, seu porto seguro, que não vi a tempestade se formando bem debaixo do meu teto. Eu estava tão ocupado tentando consertar as rachaduras em sua alma que não percebi que ela estava construindo uma nova fundação ao lado. A dor da descoberta não se transformou em raiva imediata. Foi algo mais profundo, mais frio, uma clareza gélida que se instalou em meu coração. Eu não ia gritar, não ia quebrar coisas, não ia confrontá-los. Isso seria dar a eles a satisfação de me verem desmoronar. Não. Eu ia observar, ia planejar, e ia garantir que a verdade, quando viesse à tona, fosse tão devastadora para eles quanto a mentira deles foi para mim. Naquela noite, o jantar foi surreal. Sofia estava radiante, falante, cheia de vida. Ela falou sobre um novo artista que queria expor na galeria, sobre como as coisas estavam finalmente melhorando.
Eu a ouvia, concordava, sorria nos momentos certos, enquanto por dentro eu estava desmoronando e sendo reconstruído em algo que nem eu reconhecia. Cada palavra dela era uma mentira, cada sorriso uma traição. Ricardo acenou para nós do seu quintal enquanto jantávamos na varanda. "Boa noite, pombinhos", ele gritou. Sofia acenou de volta com entusiasmo. Eu apenas levantei minha mão, um gesto vazio. Depois que ela foi dormir, eu comecei meu trabalho. Fui até meu escritório e liguei o computador. Eu era um homem metódico, um engenheiro. Eu lidava com fatos, dados e projetos. E a destruição da minha vida se tornou meu novo projeto. Comecei com o básico. Instalei um software de recuperação de dados no computador dela e no meu, procurando por mensagens apagadas, e-mails, qualquer coisa. E encontrei. Meses de conversas no WhatsApp entre ela e Ricardo. Declarações de amor, planos para o futuro, fotos que me fizeram sentir um enjoo físico. Eles não estavam apenas tendo um caso, eles estavam construindo uma vida nas minhas costas. Descobri que a crise na galeria era uma farsa. Ela estava vendendo peças de arte e desviando o dinheiro para uma conta bancária secreta em seu nome. Uma conta que ela abriu 6 meses atrás. A mesma conta para a qual Ricardo também estava transferindo dinheiro. Eles estavam planejando fugir. E o bebê era o catalisador. O ponto de virada, o momento que cimentou minha resolução, veio quando encontrei um e-mail para um advogado de divórcio. Era um rascunho, não enviado ainda. Nele, Sofia detalhava seus planos. Ela ia me contar sobre a gravidez. E no meio do meu choque e da minha esperada alegria confusa, ia pedir o divórcio. Ela planejava usar minha infertilidade, a mentira que eu criei para protegê-la, como alavanca no tribunal. Ela ia argumentar que eu era emocionalmente abusivo por causa da minha frustração em não poder lhe dar um filho. Ela ia pedir a casa, a galeria e uma pensão alimentícia substancial. Ela ia me deixar sem nada, pintando-me como o vilão da história que ela mesma escreveu. Li aquele e-mail 3 vezes, e a cada leitura, o gelo em minhas veias se tornava mais sólido. A dor se transformou em uma fúria fria e calculista. Ela não ia apenas me deixar, ela ia me destruir, usando minha própria compaixão e sacrifício como arma contra mim. "Basta", sussurrei para a tela do computador. O jogo havia mudado. Eu não era mais a vítima inconsciente. Eu era o engenheiro de sua ruína. E eu construiria o caso contra eles com a mesma precisão e atenção aos detalhes que usei para construir a casa em que eles planejavam viver felizes para sempre. Os dias seguintes foram um exercício de autocontrole. Eu me tornei o marido perfeito. Levei café da manhã para ela na cama, comprei flores, elogiei seu novo corte de cabelo. Por fora, eu era o Gabriel de sempre, o marido dedicado e um pouco ingênuo. Por dentro, eu era um predador observando sua presa, esperando o momento certo para atacar. Contratei um investigador particular, um ex-policial chamado Moraes, um homem grisalho com olhos que viam tudo. Dei a ele as informações que havia coletado e pedi que ele documentasse tudo. Queria fotos, vídeos, registros. Queria um dossiê tão completo que não deixasse espaço para dúvidas. Moraes foi eficiente. Em uma semana, eu tinha um envelope pardo cheio de provas. Fotos de Sofia e Ricardo se beijando no estacionamento de um supermercado. Registros de hotel de suas viagens de negócios. Uma gravação de áudio, obtida legalmente de um café público, onde eles discutiam abertamente seus planos de me deixar assim que o momento fosse certo. Enquanto isso, eu cuidava das minhas próprias finanças. Consultei uma advogada, a doutora Helena, uma mulher afiada como uma navalha. Mostrei a ela o rascunho do e-mail de Sofia e o dossiê de Moraes. Ela ouviu em silêncio, seus olhos se estreitando a cada nova revelação. "A casa está apenas em seu nome?" ela perguntou. "Sim", respondi. "Construí antes de nos casarmos." "E a galeria?" "As finanças estão misturadas, mas eu tenho todos os registros dos meus investimentos pessoais nela." "E a questão da fertilidade?" ela perguntou delicadamente. Foi aí que revelei minha maior carta. Contei a ela sobre a mentira que criei para proteger Sofia, sobre o acordo com o Dr. Matos. Contei que, na verdade, era Sofia quem não podia conceber. Os olhos da doutora Helena se arregalaram por um instante. "Você tem provas disso?" ela perguntou. "Tenho o relatório médico original", eu disse.
guardado em um cofre. Um sorriso lento e predatório se espalhou pelo rosto da doutora Helena. Senhor Almeida, disse ela, acho que não teremos muitos problemas. Seguindo seu conselho, comecei a separar minhas finanças. Abri uma nova conta bancária e comecei a transferir meus próprios fundos, deixando na conta conjunta apenas o suficiente para as despesas do dia a dia. Vendi ações que havia herdado do meu pai e coloquei o dinheiro em um fundo fiduciário que seria intocável. Eu estava construindo uma fortaleza, tijolo por tijolo, enquanto eles planejavam o meu exílio. A tensão em casa era palpável, pelo menos para mim. Sofia estava cada vez mais impaciente, mais ousada em suas mentiras. Ela começou a falar abertamente sobre precisar de espaço, sobre se redescobrir. Eu apenas ouvia, concordava, oferecia meu apoio inabalável. O que você precisar, meu amor? Estou aqui para você, eu dizia, e a ironia era tão espessa que eu quase podia prová-la. O plano deles estava se acelerando. Eu podia sentir. A confrontação estava próxima. E eu estaria pronto. Eu não ia apenas me defender. Eu ia orquestrar uma revelação tão perfeitamente cronometrada e executada que eles nunca saberiam o que os atingiu até que as paredes de seu mundo de mentiras desabassem sobre eles. Eu não era mais o marido enganado. Eu era o arquiteto. E a planta da justiça estava completa. O clímax veio em uma noite de sexta-feira, 2 semanas depois de eu ter contratado Moraes. Sofia me disse que ia fazer um jantar especial. Só nós dois, ela disse com um brilho nos olhos que eu agora reconhecia como falsidade. Para comemorar novos começos. A ironia era sufocante. Eu sabia o que aquilo significava. Era a noite. A noite em que ela planejava me contar sobre a gravidez e iniciar seu plano de destruição. Maravilhoso, meu amor, eu disse, dando-lhe o meu melhor sorriso de marido tolo. Mas eu tenho uma surpresa para você também. Convidei algumas pessoas. Espero que não se importe. A confusão em seu rosto foi deliciosa. Pessoas? Quem? Ah, só o Ricardo. Pensei que seria bom agradecê-lo por toda a ajuda que ele tem nos dado. E também convidei a doutora Helena, minha advogada, para discutir alguns investimentos. E o Dr. Matos, nosso antigo médico de fertilidade. Encontrei com ele outro dia e ele parecia querer muito nos ver. O rosto de Sofia empalideceu. Cada nome era um prego em seu caixão. Mas, por quê? Eu pensei que seria só nós dois. E será, meu amor? Uma noite de honestidade, eu disse beijando sua testa. Uma noite para colocar tudo em cima da mesa. Eles chegaram um a um. Ricardo, presunçoso e confiante, trazendo uma garrafa de vinho caro. Dr. Matos, parecendo um pouco nervoso e confuso. E por último, a doutora Helena, calma e imponente, com uma pasta de couro debaixo do braço. Servi bebidas. A atmosfera era eletricamente tensa. Sofia mal conseguia me olhar nos olhos. Ricardo tentava fazer piadas, mas elas morriam no ar. Finalmente, quando todos estavam sentados na sala de jantar, levantei meu copo. Eu gostaria de propor um brinde, comecei, olhando diretamente para Sofia. Aos novos começos. E a família. Então, me virei para ela. Sofia, meu amor, você parecia ter algo importante para me dizer. Por favor, o palco é seu. Ela engoliu em seco, olhando para Ricardo em pânico. Ele deu-lhe um leve aceno de encorajamento. Ela respirou fundo. Gabriel, eu estou grávida. Fiz a minha melhor cara de choque e alegria. Grávida? Meu Deus, Sofia. Isso é um milagre. Depois de todos esses anos, eu não posso acreditar. Levantei-me e a abracei, sentindo seu corpo rígido contra o meu. Nós vamos ter um bebê, exclamei. Então me afastei e olhei para ela com uma expressão de pura inocência. Mas como? Dr. Matos, o senhor não nos disse que era quase impossível? Por causa do nosso problema? Dr. Matos ficou vermelho como um pimentão. Ele olhou para mim, depois para Sofia, sem saber o que dizer. Foi quando a doutora Helena entrou em cena. Na verdade, disse ela, abrindo sua pasta sobre a mesa, tenho alguns documentos que podem esclarecer essa situação. Ela tirou o primeiro item, o relatório médico original. Dr. Matos, este é o relatório inicial do casal Almeida, correto?
o que indica que a infertilidade era exclusivamente da senhora Almeida. Dr. Matos apenas assentiu, parecendo um cervo diante dos faróis. Sofia ofegou. Isso não é verdade. Gabriel me disse. Ah, sim, interrompi. A mentira que eu pedi ao Dr. Matos para contar para te proteger, para que você não se sentisse culpada. A mentira que eu carreguei por uma década para poupar seus sentimentos. Ricardo se levantou. Que tipo de jogo é esse? Sofia está grávida. Isso é tudo que importa. Você está absolutamente certo, Ricardo, eu disse, meu tom mudando de alegre para gélido. É tudo que importa. E é por isso que estou tão feliz em anunciar que não vou contestar o divórcio que Sofia planejava pedir esta noite. O queixo de Sofia caiu. A doutora Helena continuou, tirando o dossiê de Moraes. Temos aqui ampla evidência de um caso adúltero entre a senhora Almeida e o senhor Ricardo, incluindo registros financeiros de uma conta conjunta secreta, para a qual a senhora Almeida desviava fundos da galeria que o senhor Almeida financiou. Ela espalhou as fotos sobre a mesa. Sofia e Ricardo em abraços apaixonados. E, finalmente, disse a doutora Helena, tirando uma cópia do rascunho do e-mail de Sofia. Temos os planos da senhora Almeida para acusar falsamente meu cliente de abuso emocional para obter vantagens financeiras no divórcio. O silêncio na sala era absoluto. Sofia estava chorando abertamente agora. Não lágrimas de tristeza, mas de humilhação. Ricardo estava branco como um fantasma, olhando de mim para as provas sobre a mesa. A casa, gaguejou Sofia. Está em meu nome. Sempre esteve, eu disse calmamente. A galeria será dissolvida e meus investimentos serão recuperados. Quanto ao bebê, eu desejo a vocês dois tudo de bom. Levantei-me da mesa. Doutora Helena, por favor, acompanhe nossos convidados para fora. Ricardo, sugiro que você encontre um bom advogado. Ouvi dizer que a doutora Helena é excelente, mas acho que ela está ocupada. Dr. Matos, obrigado por sua cooperação. Virei-me e saí da sala, deixando-os no meio da carnificina que eles mesmos criaram. Não senti alegria, nem mesmo satisfação. Senti apenas um vasto e profundo alívio. O peso de uma década de mentiras, tanto as minhas quanto as dela, havia sido finalmente levantado. Eu estava livre. Nos meses que se seguiram àquela noite, a vida mudou drasticamente. O divórcio foi rápido e brutal para ela. Com as provas que tínhamos, Sofia não teve outra escolha a não ser aceitar meus termos. Ela saiu da minha vida com pouco mais do que as roupas do corpo e a conta bancária secreta que eles tinham, que não era tão substancial quanto eles imaginavam depois que a doutora Helena terminou de rastrear os ativos da galeria. Ricardo, como esperado, a abandonou quase que imediatamente. A perspectiva de criar um filho com uma mulher sem dinheiro e com uma reputação em frangalhos não se encaixava em seus planos. A última vez que ouvi falar dele, ele havia se mudado para outra cidade. Sofia teve o bebê, um menino. Fiquei sabendo por um conhecido em comum. Ela voltou a morar com os pais. A mulher que um dia sonhou com uma vida de arte e glamour, agora reduzida a uma sombra de si mesma. Eu não sentia pena, mas também não sentia prazer em sua desgraça. Ela era apenas uma estranha para mim agora, uma nota de rodapé na história da minha vida. Eu vendi a casa. Havia muitas memórias ali, boas e ruins, e eu precisava de um novo começo. Com o dinheiro comprei um apartamento menor no centro da cidade, com uma vista incrível e sem jardim para cuidar. Viajei. Fui para a Europa, para a Ásia, para lugares que eu sempre sonhei em conhecer, mas que sempre adiei por causa dos tratamentos, da galeria, do nosso sonho. Descobri que o mundo era muito maior do que a pequena vida que eu havia construído. Descobri que eu gostava da minha própria companhia. Redescobri paixões antigas, a fotografia, a leitura, longas caminhadas sem destino. Um ano depois, eu estava sentado em um café em Florença, na Itália, quando meu telefone tocou. Era a doutora Helena. Só ligando com uma atualização final, disse ela. O processo contra a galeria foi finalizado. Seus investimentos foram totalmente recuperados. Está tudo acabado, Gabriel. Obrigado, Helena. Por tudo, eu disse. E eu realmente quis dizer isso. Como você está? Ela perguntou. Olhei para a praça movimentada, para as famílias rindo, para a beleza antiga ao meu redor. Estou bem, respondi. Na verdade, estou ótimo. Desliguei o telefone e tomei um gole do meu expresso.
Por 22 anos, minha felicidade esteve intrinsecamente ligada à de outra pessoa. Minha identidade era a de marido, de parceiro, de protetor. A traição deles, por mais dolorosa que tenha sido, me deu um presente inesperado. A chance de me redescobrir, de construir uma vida em meus próprios termos. A dor não desaparece completamente. Ela deixa cicatrizes, mas as cicatrizes nos lembram que sobrevivemos, que somos mais fortes nos lugares que foram quebrados. Eu aprendi que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em como você se levanta. E eu me levantei, não como o homem que eu era, mas como o homem que eu deveria ser. Livre, independente e, pela primeira vez em muito tempo, genuinamente em paz. O que você faria no meu lugar? Teria buscado vingança ou simplesmente seguido em frente? Acredita que uma traição tão profunda pode no final ser uma libertação? Quero muito saber sua opinião. Deixe um comentário abaixo com uma classificação de 1 a 10 para esta história. Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui. Sugiro também que assista ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Até breve. M.